Então, eu tinha anotado o tema desse vídeo para vocês no meu bloco de notas, mas na correria eu não consegui gravar na semana e acabou que Deus me incomodou para falar de racismo antes. Esse vídeo ficou pendente. Eu tô gravando ele aqui rapidão. Vamos falar sobre fortalecimento no espírito, a oração e o não desfalecer. Se você está precisando ouvir sobre a palavra de Deus, está no momento que precisa de força, esse vídeo é para você, tá bom? Nessa semana, foi uma semana que eu comecei uma pós-graduação em gestão de projetos. Uma aula que começa às 7, termina às 10h30, eu tenho que viajar 1h30 para chegar nesse lugar. E quando eu cheguei nesse lugar, primeiro vamos contar a bolsa, A bolsa é super cara. Eu sou uma das 2 bolsistas que tem na sala, com pessoas de alta classe média, pessoas influentes, pessoas com a mente genial. E eu sei que foi Deus que abriu essa porta. E quando eu cheguei nesse prédio, que eu olhei a dimensão dele, a altura, eu já fiquei assim, digo, ai caramba. E eu fui entrando, dei bom dia, boa tarde para as pessoas que estavam lá. E tinha um banquete, gente, coisa chique mesmo. Na aula, assim, no primeiro dia de aula, vinho na mesa, salame, pessoas falando que acabaram de chegar da China. Assim, foi uma experiência um pouco assim, paranormal para mim. Eu me senti naquele filme O Poço, depois pesquisa, uma intrusa no pedaço, enfim. E teve um momento que, não que as pessoas foram indiferentes comigo, enfim, mas porque existe como eu posso dizer, um contraste muito grande, das realidades. Tem aquele choque cultural que você sente na pele, e eu senti esse choque. E eu fui no banheiro, como uma boa balaia que sou, fechei a porta, fiquei de joelho. Meu Deus, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô me sentindo pequena, eu acho que isso aqui é muito grande pra mim, obrigada pela oportunidade, mas eu acho que eu não volto mais aqui. E eu não sei o que o Senhor quer fazer através da minha vida, mas eu não tô me sentindo parte disso tudo. Mas se o Senhor quer que eu fique aqui, o Senhor me mostra. E aí eu saí, e fui conversar com as pessoas. Lá o Senhor me deu outra experiência, uma experiência de... Às vezes você tem sim algo para oferecer para as pessoas. No caso é o amor de Deus, que é a palavra dele. E nessa semana eu orei muito para Deus me fortalecer no Espírito Santo dele. Porque veja, Deus ele nos abençoa com oportunidades, mas às vezes a gente não está pronto para as oportunidades. A gente se acha pequeno, a gente se acha pequeno, acho que esse é o termo mesmo, não tem outro termo para isso não. Pequeno, incapaz, a gente começa a se comparar com as outras pessoas, mesmo que elas sejam simpáticas, enfim. Nada contra os meus colegas, enfim, são pessoas maravilhosas. E por isso eu vou falar sobre fortalecimento do Espírito Santo, porque eu pensei que eu estava forte. Eu achava que eu estava, nossa, tô em um nível aqui super. Mas quando você acha que tá forte, é aí que você percebe que tá fraco. Você precisa de Deus, você precisa se revestir de Deus. E o Senhor me mostrou em Efésios, que foi o livro que eu acabei de ler, em Efésios capítulo 3, abre a sua Bíblia, Isso aqui é um núcleo de oração, versículo 16, que fala, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. O que é ser fortalecido no Espírito no homem interior? Isso foi o que Deus me mostrou nessa semana. Vamos falar meio de dependência, Dependência de Deus. Quando você tem uma vida que depende de Deus para tudo, para todas as coisas, você começa a confiar. Você não pode depender de alguém que você não confia, não é mesmo? Você começa a confiar em Deus, começa a confiar na sua palavra,
a vida, as circunstâncias, elas vão colocar e vão ter adversidades que vão tentar tirar de você essa dependência de Deus. Eu não sei se ficou claro a forma que eu me expressei. Quando você decide depender do Senhor, vão aparecer circunstâncias para tentar te convencer a não depender dele, a você tomar o controle que você entregou na mão dele de volta. Porque depender de Deus, às vezes, é você precisar de uma resposta para ontem e a resposta não chegar no seu tempo, não chegar na sua hora. E quando a resposta não chega da forma que a gente quer, no momento que a gente quer, a gente, ser humano, e aqui eu também me incluo, tende a querer resolver. E aí chega a impaciência, né? Ele não fez, eu orei, eu jejuei, eu me entreguei, mas quando eu olho para o mundo à minha volta, nada mudou, nada aconteceu. Onde está Deus? Então, se Deus não está fazendo, eu vou fazer. É isso que acontece com o ser humano. E por que isso acontece? Porque nós não buscamos fortalecer a nossa vida em Deus, na palavra dele. Porque na Bíblia existem vários relatos de pessoas que ouviram de Deus uma promessa, mas aquela promessa, ela não se cumpriu do dia para a noite. Houve um tempo de preparação, houve um tempo de espera. E nesse tempo de preparação e espera, não é que Deus não estava fazendo as coisas. Ele estava moldando aquelas pessoas para quando chegar o tempo da promessa, elas fossem as pessoas capazes, porque nós nunca somos capazes de fato, sempre dependemos de Deus, mas elas tivessem a consciência, o comportamento e aquilo que tem que ser transformado nelas fosse ao mundo, né? Por exemplo, José, ele recebeu a promessa quando ele é um menino ainda, mas as circunstâncias ao lado dele, né, foi vendido pelos irmãos, foi escravo, conseguiu um emprego bom, mas lá uma mulher se levantou e tentou seduzi-lo, e ele foi preso e ficou anos preso, e lá dentro ele começou a ser forjado, e ele tinha uma promessa. Deus podia simplesmente fazer acontecer assim, porque Deus é Deus, mas ele precisava moldar o caráter de José. Assim foi com Abraão. Ele recebeu a promessa de ser pai de nações, mas Abraão, diferente de José, né? Que José é um exemplo de pessoa que soube ser fortalecido no homem interior, porque quando você tem uma fortaleza do Espírito Santo dentro de você, você entende que pode vir acusações, pode vir circunstâncias, mas Deus está trabalhando dentro de você e a promessa que Ele fez, ela vai se realizar. Mas Abraão, apesar de ele ser utilizado como um exemplo de pai da fé, no começo a fé dele não era perfeita com Deus. Porque vamos lembrar a história de Abraão, né? O homem interior de Abraão não estava fortalecido com o poder do Espírito Santo quando ele recebeu a promessa. Foi com o tempo que ele foi forjado assim. E por que eu falo isso? Quando Abraão ele recebeu a promessa de ser pai de multidões, ele creu, né? Ele creu fortemente naquela promessa. Mas o tempo foi passando e a esposa dele, olha, você está ficando velho também. Pega aqui essa escrava. Deus falou que você seria pai, mas não falou que teria que ser por mim. Ela meio que tentou fazer do seu jeito que a promessa fosse realizada. Entendeu? Ela foi ser humana, ela foi eu e você, né? Quando Deus promete e a gente faz tudo e nada acontece, a gente vai, deixa eu pegar isso aqui e vou fazer do meu jeito. Foi o que ela fez. E deu várias confusões, vários BOs, não é verdade? E depois de um tempo, Deus voltou e cumpriu a promessa na vida de Abraão. Então, nesse tempo de espera, que às vezes a gente não vê, ou a gente se acha pequeno diante da promessa de Deus, é necessário que estejamos fortalecidos na sua palavra,
fortalecidos aqui dentro, porque as circunstâncias nos nossos olhos, elas não mudam. Foi o que Deus me ensinou nessa semana, né? E a palavra dele nos ensina como ser fortalecido no Senhor, né? É conhecendo a Deus. Depois você lê Efésios 6, capítulo 3, versículo 14. Ele dá o segredo de como eu e você seremos fortalecidos no Espírito Santo, né? No homem interior. Entendendo que Deus tem um propósito em nossas vidas, orando e conhecendo a Deus através da sua palavra, né? Que nesse tempo de preparação, você se aproxime mais de Deus. Conheça Ele, porque isso é o que vai te fortalecer para enfrentar as dificuldades, enfrentar as coisas que se colocam diante dos teus olhos, as barreiras, né, que são colocadas, que é natural que essas barreiras venham, porque como é que eu vou falar um testemunho depois? Como é que eu vou contar a minha história? Como é que eu vou gerir algo se no pouco eu não consigo ser fiel a Deus? Se no pouco eu não consigo me ajoelhar e depender de Deus e confiar em Deus 100%. Deus, ele não vai entregar nada para mim nem para você se nós não estivermos na dependência total dele. E na palavra dele, puxando já para o final, ele fala sobre isso em vários textos, né? E eu tava falando para Deus, tá, Pai, entendi que eu tenho que ser fortalecida dentro de mim, na tua palavra, com o poder do teu Espírito Santo, mas eu quero muito que o Senhor me dê um plano de ação, porque eu sou uma pessoa que tenho que ter prazo, eu tenho que ter metas, eu preciso ter algo concreto nas minhas mãos para que eu segure isso. Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim. E ele me deu um plano de ação que eu ri na hora. Eu tô rindo, gente. Eu rio quando eu lembro disso. Porque para pessoas lógicas isso é um choque, né? Eu acho que Deus, ele se diverte um pouco quando vê minha história, assim. Ele é comédia, né? Comédia pura. Eu pedi um plano de ação para Deus e ele me deu aqui para compartilhar com você também, que tá precisando muito de um plano de ação nesse tempo de espera, né? Tá em Lucas 18, versículo 1, que fala assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. O plano de ação para você que está sendo fortalecido no homem interior, que está precisando de um plano de ação, de alguma coisa, orar sempre e nunca desfalecer. E para confirmar isso, o Senhor, ele mostrou a história do cego de Jericó, que também fica no capítulo 18. Ele estava clamando pelo Senhor e a multidão, a circunstância se incomodou com isso e mandou o cego calar a boca, né? E ele continuou clamando. E teve uma hora que Jesus escutou ele e perguntou o que ele queria que ele fizesse na vida dele. E ele obviamente falou: Jesus, eu quero ver. E ele voltou a ver. E o Espírito Santo me mostrou nisso, que muitas vezes o que Deus quer de mim, de você, não é grandes ações. Não é que você vai sair colocando o seu currículo, batendo nas portas, fazendo coisas loucas, né? Pegando a rédea da vida na mão. Não. Às vezes o que Deus quer da gente é coisa muito simples. É orar e não desfalecer. Não desfalecer, eu digo, porque quando demora a resposta, a gente quer pegar o controle na mão, a gente quer sair do nosso jeito. Mas se Deus quiser de você agora, é simplesmente esse plano simples: orar e não desistir, como um cego de Jericó. Não desfalecer e confiar 100% nele. Você consegue fazer isso, né? Confiar em Deus e não pegar o controle de volta, como foi no caso de Abraão, e saber que nesse tempo ele está forjando o teu caráter para algo maior. Essa é a nossa reflexão de hoje, né? Que nós sejamos esses filhos, né, que aprendemos no tempo, que aprendemos na palavra, que nos fortalecemos nele e não em nossas forças, tá bom? Que essa palavra te encontre no tempo certo. Essa é a minha oração. Deus te ama. Tchau.